Vamos a Florianópolis com o Fernando Oliveira, ele que é da Associação Catarinense de Tecnologia. Por quê? Porque foi aprovado um PL na Alesc que vai estimular a implantação da tecnologia 5G e da telefonia móvel no nosso estado. Bom dia, Fernando Oliveira. Bom dia, Saul. Bom dia, Davis. Como vocês estão? Prazer estar aqui com vocês novamente. Tá tudo bem. Agora, aqui em Balneário Camboriú, tá muito frio. A gente tá com uma temperatura de 9 graus, eu não sei, parece que tem um vento entrando aqui, rapaz. Que coisa difícil. Eu não sei se você está em Florianópolis, a última vez que nós conversamos, você estava em Lages. Pois é, você falando de Lages, eu estava lembrando. Tava esses 9 graus quando eu cheguei lá. Mas hoje, como eu estou sempre rodando, não estou em São Paulo, não estou em Florianópolis, estou em São Paulo. Muito bem. Agora é o seguinte, Fernando, a gente está aguardando muito a tecnologia 5G e tem muita gente achando que não, que essa mudança vai ser na qualidade, a qualidade da transmissão de celular, de voz, de vídeo. De fato, vai chegar nisso nos celulares, que é o acessório que a gente usa diariamente, que é o que tem mais reclamação, né? Reclama-se muito. Agora, por exemplo, a gente estava no meio de uma entrevista, caiu. Tipo... Pelo amor, gente, tem que ter um serviço melhor. O 5G vai resolver essas questões mínimas também? Veja só, eu acho que você tocou num ponto muito importante, Saul. Ou seja, inclusive esse projeto de lei que foi aprovado na Alesc na semana passada, né, é um projeto que já está tramitando há algum tempo dentro da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, né, presidida pelo deputado estadual Jair Mioto, trata justamente da modernização e do estímulo, na verdade, à modernização das leis de antenas nos municípios de Santa Catarina. Porque se isso não acontecer, a chegada do 5G não vai resolver esses problemas que você comentou. O 5G ele vai precisar de muito mais antenas do que o 4G, do que o 3G, que hoje nós utilizamos, de 10 a 20 vezes mais antenas. E muitas vezes, esses problemas que a gente tem ao utilizar a comunicação móvel, não tem a ver com a operadora, mas tem a ver com o próprio município, que tem uma legislação de antenas atrasada, que dificulta a instalação das estações radiobase, das antenas mesmo de comunicação móvel, e faz com que a gente sofra com a qualidade do serviço. Então, é sempre um problema, porque leva-se muito tempo para se licenciar, muitas vezes pedem-se documentos que não são mais necessários, né, porque a lei ela é muito antiga, a tecnologia avançou, os equipamentos mudaram, eles ficaram menores, e muitas vezes tudo aquilo que é solicitado, hoje em dia, não se faz mais necessário. Então, é preciso modernizar a lei das antenas nos municípios de Santa Catarina. Bom, aqui em Balneário Camboriú, né, já tem inclusive a prefeitura enviou em março um projeto de lei justamente para poder adequar o sistema aqui do município e implantar, então, essas antenas todas e a tecnologia 5G poder chegar até nós. Mas pelo pouco que a gente sabe, assim, eu acho que de nada adianta Balneário Camboriú estar com isso funcionando se Camboriú não funcionar. Estou certo na minha linha de raciocínio ou não, Fernando? É isso mesmo, é muito importante porque as pessoas elas transitam, né? Ou seja, elas passam de um lado para o outro da BR e por isso se faz necessário que essa cobertura seja ampla e não apenas no município de Balneário Camboriú. O importante é que assim, há um cronograma de implementação, então muito se fala no 5G, mas é um cronograma que vai até 2029, claro, existe uma tendência de aceleração, passa pela modernização da lei das antenas, isso é necessário, a gente tem hoje num mapa que nós temos aqui dentro da CAT, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, dos 295 municípios, 30 tem algum movimento já mais forte na adaptação da lei das antenas, ou seja, quase nem 3% dos municípios. Então, é necessário que seja acelerado esse processo, para que todos os municípios estejam preparados, para que então possa ser antecipada a implementação, a chegada das redes 5G. Olha só, então, de 295, 30 só tem 30. Uma ação mais efetiva. É importante, então, a população cobrar de seus legisladores, de seus vereadores, né? Algo com respeito a essa situação, porque se nós queremos agilizar o processo, eu tenho amigos que moram na Europa, né?
e vieram nos visitar já 2 anos atrás e riam de nós aqui. Ué, não tem 5G ainda? Não tem 5G ainda? Né? E nós achávamos, não, logo já vai chegar, porque lá já está funcionando e tal. E agora a gente recebe uma notícia dessa como um balde de água fria, né? Que ainda os municípios estão engatinhando com respeito a isso. Então, vale a população fazer uma pressão aí nos seus legisladores ou não? Ah, com certeza, com certeza. E esse projeto de lei aprovado, né, foi o projeto 340.7 de 2021, ele foi aprovado na Comissão, né, de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia no dia 1º, passou e foi aprovado na 61ª reunião ordinária da LESC na semana passada, dia 8, na quarta-feira. E o projeto tem exatamente esse objetivo, né? Ele tem a finalidade do quê? De estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G, a promoção, e esse é o ponto importante, a promoção do debate acerca das consequências da nova tecnologia 5G e o estímulo e a cooperação com os entes municipais para a modernização e alinhamento das legislações locais. Então, esse projeto de lei que foi aprovado na LESC, inclusive, tem como anexo a própria minuta, que é o texto base para que, então, as câmaras municipais, os vereadores, os executivos dos municípios catarinenses possam trabalhar em cima da sua própria lei. Já existe um texto base, que, claro, pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada município, mas, ou seja, o trabalho está feito. Então, a questão é o vereador assumir essa posição e começar a tramitar esse processo dentro das casas. Bom, uma vez tramitado e aprovado, daí quem que vai poder explorar esse espaço 5G, por exemplo, aqui em Camboriú? São as operadoras? Como é que vai funcionar isso? Exato. Aí o investimento todo passa a ser das operadoras, Saul. Ou seja, as operadoras, houve um leilão de frequências no ano passado, no final do ano passado, dia 4 de novembro. Foi um leilão muito interessante, ele traz inovações, ele foi um leilão não arrecadatório, ou seja, o recurso oriundo desse leilão não vai... ou seja, o principal recurso, a maior parte desse recurso não vai para os cofres públicos, ele é transformado em obrigações, então as operadoras elas têm obrigações, por exemplo, existe a obrigação de levar o 4G para rodovias federais, então só em Santa Catarina serão quase 800 quilômetros de rodovias federais totalmente cobertos com 4G, então não só de 5G, o leilão que ocorreu no ano passado vive, ele também traz obrigações. Então, municípios que hoje não têm o 4G passam a ter, então são cerca de 53 municípios em Santa Catarina, localidades, ou seja, aquelas regiões de municípios, mas que estão um pouco mais distantes, que também não têm 4G, obrigatoriamente terão que ter, no mínimo, o 4G. Então, as operadoras, além de fazerem os investimentos nas redes 5G, também terão que levar e aumentar a conectividade 4G em muitas regiões. Mas respondendo à sua pergunta, quem vai implementar as redes são as operadoras que venceram esse leilão. Então, foram 3 operadoras a nível nacional, então a TIM, a Vivo e a Claro, então veremos redes 5G dessas 3 operadoras em Balneário Camboriú, assim como também novos entrantes, que foi a segunda novidade nesse leilão. Foram leiloados lotes regionais, o que, de certa forma, traz operadoras novas entrantes nesse processo, muitas vezes com modelos de negócios diferentes, privilegiando as cidades menores. E aqui em Santa Catarina nós temos a Unifique, que é um grande provedor de internet, que acabou arrematando o lote regional para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a tendência é que mesmo nas cidades menores, abaixo de 30 mil habitantes, o 5G chegue de forma mais rápida que chegou o 4G. Então, essas são as obrigações e a Anatel, junto com todos os órgãos reguladores, né, Ministério das Comunicações, o próprio TCU, que passou a analisar todo esse processo no ano passado, foi um leilão, é o maior leilão de radiofrequências já ocorrido no Brasil. Só perdeu em termos financeiros, em montante, para o leilão do pré-sal, por exemplo. Não foi um grande leilão, um dos maiores leilões de radiofrequências do mundo. Então, foi feito um excelente trabalho, agora estamos na fase de ativação. Mas convém ressaltar que essa ativação ela passa por um cronograma bastante amplo. Então, este ano, por exemplo, apenas as capitais mais o Distrito Federal terão 5G.
Então, Balneário Camboriú ainda não está nessa parte. E isso vai para 2023, 2024 e apenas 2025, as cidades maiores que 500 mil habitantes terão, por obrigação, o 5G. Eu falo por obrigação porque a gente sabe que as operadoras... Maiores de quantos habitantes, Fernando? Mais que 500 mil. Então, em 2025, Joinville teria, né? Só que e cidades menores, aí depois 2026 para 200 mil habitantes e assim sucessivamente. Mas isso por obrigação, tá? Ou seja, então o cronograma por obrigação mínima requer esse cronograma. Porém, a gente sabe que as operadoras têm estratégias mais arrojadas de implementação, tá? Então elas querem acelerar esse processo. Só que isso depende de uma outra operação, que é a migração das antenas parabólicas de TV aberta de banda C para banda KU. Sabe aquelas antenas parabólicas maiores, de tela, que a gente vê principalmente mais para o interior? Essas antenas terão que passar para a banda KU, que é aquela antena menor, como a de operadoras de TV por assinatura via satélite. Isso aí implica em troca do aparelho receptor? Sim, e isso é importante que a população também saiba, porque a população beneficiária de programas sociais do governo, ou seja, a população do cadastro único, receberá gratuitamente esse kit. Assim como teve o desligamento da TV analógica há alguns anos, e esses beneficiários de programas sociais receberam um kit para receber a TV digital terrestre, os beneficiários de programas sociais impactados por esse processo, ou seja, que terão que migrar a sua TV via satélite da banda C para a banda KU, também receberão um kit gratuitamente. Então, esse processo já começou, inclusive teremos uma reunião na Anatel sobre desse grupo que cuida da implantação do 5G na quarta-feira, onde deveremos ter a apresentação do cronograma dessa migração. Essa migração tem que ocorrer nos próximos 18 meses, 1 ano e meio. Então, conforme essa migração ocorra, a tendência é que as operadoras comecem a implantar o 5G de forma mais célere do que está definido no cronograma, para que a gente tenha acesso às redes de uma maneira mais rápida nesses municípios, nessas regiões que já terão o espectro limpo, ou seja, que já terão concluído a migração das antenas parabólicas. Muito bem, depois dessa aula de 5G do Fernando Oliveira, nós somos obrigados a liberar o nosso especialista em tecnologia 5G, que também pertence à ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Olha, Fernando, obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente vai seguir conversando com você assim que entrar aqui na Câmara de Vereadores de Camboriú e também de Balneário Camboriú, esses projetos de lei que precisam passar por esse processo. Nós vamos te chamar até para você poder avaliar e dar também a sua opinião sobre o que está sendo feito aqui na nossa região. Fernando, obrigado, hein? Grande abraço para você. Não sei em que cidade você está, mas boa viagem de retorno, né? Muito obrigado, Saul. Obrigado, Davis. Acho que se tiver os 30 segundos eu vou comentar o que o Davis comentou. Tem, 30 segundos, pode ir. A vantagem, Davis, é que a gente vai poder falar para esses seus amigos que moram fora que nós estaremos na frente dele. Porque uma das inovações que o edital e o leilão do 5G trouxe é que, obrigatoriamente, nós teremos aqui no Brasil o 5G standalone. O que isso significa? É o 5G puro. Hoje, quando todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, tiverem o 5G, e isso acontecerá até setembro desse ano, dobrará no mundo o número de cidades com o 5G standalone ou o 5G puro. Então a gente começou um pouco atrás, mas vai sair na frente. Olha aí. Que bom. Boa notícia, então. Depois do balde de água fria, a gente recebe aí uma injeção de ânimo. Muito obrigado. Ok. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa semana. Obrigado, Valeu, boa semana. Obrigado, Fernando.